Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma série de resolução de questões. Turminha, qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Turma, nesse bloco de questões, nós vamos trabalhar todas as questões de estruturas lógicas, tá bom? Tabela verdade, equivalência. Então, no fundo, você já viu esse conteúdo, as questões. A gente só vai amarrar tudo em um bloco só. Beleza? Turminha, ó, essa questão, ela diz o seguinte: o conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Automaticamente, eu vou marcar aquela sentença que apresenta um sentido completo mais um verbo. Beleza? Turminha, normalmente a gente exclui das alternativas as restrições. Quais são? Exclamativa, interrogativa e aquela que expressa ordem. Beleza? É claro que a gente pode também, caso houver, eliminar a sentença que é considerada como sentença aberta. Então, você tem que ficar de olho quando ele diz assim, olha, ele, ela, aquele, x, y, no sentido de expressão matemática. Tranquilo? Então, vamos voltar. Faça um silêncio. É uma ordem e também exclamativa. Que cansaço! Exclamativa. Onde está meu chuveiro? Pergunta. Um belo exemplo de vida. Turminha, não é proposição porque não apresenta verbo. Sobrou quem? Letra E, ainda é cedo. Próxima questão diz o seguinte: são exemplos de proposições. Quais estão corretas? Só que, turminha, muito cuidado, porque quando a gente está falando assim, quais estão corretas, não é no sentido de ser verdadeiro ou falso, não, tá? É quais estão corretas no sentido de ser uma proposição. Então, eu vou olhar e marcar o que é proposição. Só que quando você olha aqui, 1, 2 e 3 é uma proposição matemática. Se ela é uma proposição matemática, ela também precisa ter sentido completo. Só que eu não tenho verbo, porque é uma proposição matemática. Eu preciso ter um operador de comparação. Então, a primeira, 2 vezes 2 igual a 6, é proposição. Mesmo que seja falsa, tá? Mas ela é proposição. X mais 2 igual a 0, ó. Quem é x? Variável, não é. Terceira, W mais E igual a Y, ó. Variável, não é. Beleza? Fica de olho nisso daí. Então, quais estão corretas? Apenas a primeira. Terceira questão diz o seguinte: são exemplos de proposição. Ah, essa aqui era a mesma? Tá, então, vou apagar aqui. Em relação às noções de lógica, as assertivas a seguir representam proposições. Analise e assinale a alternativa que aponta a correta. Mas, de novo, tá? É apontar a correta
na perspectiva de ser uma proposição, na perspectiva de apresentar sentido completo mais verbo. Quando for matemático, operador de comparação. Beleza. Primeiro, 7 maior que 3, correto. Ela tem sentido completo e ela tem a comparação de falar maior que. Então, de fato, está correto. Segundo, 3 divide 13. Turma, tem gente que ainda vai falar assim, oi, não é não. Porque aqui a gente não tem, dividido. Ele disse divide. Turminha, isso daqui está correto porque o divide é um verbo. Ele afirmou. Então, na afirmação, a gente sabe que tá beleza, porque divide mesmo. Terceira, 2x menos 7 igual a 15. Cuidado quando ele apresenta variável, porque a gente entende que variável não é proposição. Desde que, assim, porque ele não falou quem é o x. Então, normalmente ele não vai falar, porque ele acha que o aluno vai resolver a ponto de encontrar o x e poder substituir. Não, aqui a gente só vai analisar. Então, essa terceira não é. 4. Raiz quadrada de 7 pertence ao conjunto inteiro? Turma, aí a gente vai falar assim, oi, mas eu preciso saber isso aqui? Eu preciso saber isso aqui? Não. Porque, turma, aqui o que ele está avaliando é a pergunta. E a gente sabe que pergunta não é proposição. Está errado. 5. 22 mais 3. Aí você vai falar assim, o quê? Tá vendo que está faltando uma igualdade, um maior que, um menor que, e aí eu não consigo validar. Então, a 5 também não é. Resposta, letra C. Vamos para a próxima. A tabela verdade de uma proposição composta, ela tem 128 linhas de resposta. Cada uma delas é resultante das combinações possíveis do número de proposições simples envolvidas. O que ele está querendo saber é qual é a quantidade de proposições simples que nós temos. Turminha, toda vez que uma questão citar quantidade de linhas de uma tabela verdade, a gente sempre vai calcular 2 elevado a n. E lembrando que esse n aqui, é a quantidade de proposições simples. Então, pensa, 2 elevado a n, nessa questão tem que ser igual a 128. Só que, turminha, vamos observar uma coisa. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu substituo a alternativa, ou eu posso chegar aqui e utilizar uma ferramenta matemática que é chamado fatoração. O que é a fatoração? É você pegar o número e decompor em números primos. Então, por exemplo, 128 divide por 2, divide, que dá 64. 64 divide por 2, divide, que dá 32. 32 divide por 2, divide, dá 16. Depois, 8 por 2, 4, por 2, 2, e por 2, 1. Então, se eu penso nisso daqui, eu consigo compreender que 128, quantas vezes eu utilizei o 2? O 2 ele não foi utilizado 7 vezes? Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 7. Em uma situação de equação exponencial, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 7. Beleza? Bases iguais implica dizer o quê? Expoente igual, letra B. A próxima questão, ela já é o contrário.
ela não te deu a quantidade de linhas, ela te deu a quantidade de proposições, o que torna mais fácil. Então, ó, uma proposição A é formada por 4 proposições simples. Então, aquele n da equação é 4. E cada proposição pode ser valorada com os valores lógicos f ou v. Para determinar o valor lógico da proposição composta A, elabora-se uma tabela verdade com k linhas. Nesse caso, o valor de k é, então, ó, 2 elevado a n, mas eu sei que o n é 4. Isso aqui se trata de uma potência, então a parte de baixo é a base, a parte de cima é o expoente, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que eu sei que dá 16. Letra C. Beleza? A próxima questão, ela aqui já muda um pouco. Que é uma questão a respeito de tabela verdade. Tranquilo? Então, vamos pensar assim, ó. Conjunções são proposições compostas em que há a presença do conectivo e podem ser representadas pelo símbolo tal. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Turminha, aqui ele está falando sobre a conjunção. O que a gente tem que lembrar a respeito da conjunção? Ela só é verdade quando tudo for verdadeiro. Então, se eu tenho V e V, é V. Mas o sentido de V e V é P e Q. Se ambas forem verdadeiras, a conjunção me retorna verdade. Ian, então se eu tenho uma falsa, ela toda é falsa? É, basta ter pelo menos uma. Então, vamos observar. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, então a conjunção é falsa? Não. O erro está aqui. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, aí você já entende. Poxa, peraí, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? A conjunção, obrigatoriamente, ela é o quê? Falsa. Está percebendo que essa informação, ela condiz com o que a gente estudou. Então, automaticamente, letra B é a resposta. Tranquilo? A próxima questão diz assim, ó. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada? E ele diz que essa proposição é falsa. Turma, só que a gente está falando da disjunção. Então, ó, a disjunção. A disjunção, para ser falsa, ela tem uma condição específica. Ela só é falsa quando tudo for falso. Então, se eu afirmo que essa proposição composta toda é falsa, automaticamente os copos são frágeis é uma informação falsa. E estou com a mão molhada também é uma informação falsa. É verdade afirmar que. Aí pensa comigo, é verdade afirmar que. Então, está percebendo que eu estou querendo algo que é verdadeiro. Então, vamos pensar. Os copos são frágeis. Olha com o texto. É falso. Estou com a mão firme. Não condiz com o que o texto falou. Não estou com a mão molhada. Turma, pensa bem. Estou com a mão molhada. É falso. Se eu chego aqui e acrescento esse não, eu estou negando essa informação. E quando eu faço a negação, eu transformo ela em quê? Em verdade. Porque eu tinha algo falso. E ao negar, eu troco o valor lógico dela. Então, essa informação, ela é verdadeira. Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Considere que Ana é engenheira, somente se Bianca é arquiteta. Muito cuidado. Turma, somente se é conectivo
de condicional. Ué, Ian, mas isso aqui não é uma bicondicional? Turma, não. Ela seria bicondicional se fosse assim, ó, se e somente se. Como ela não é essa bicondicional, ela é uma condicional, o que eu quero que vocês anotem como informação, talvez nova, é que a condicional ela recebe um nome. A condicional é chamado implicação. Porque pensa, é uma condicional, então a primeira sentença afeta a segunda sentença. Se estudo, então sou aprovado. Estudar implica ser aprovado. Então, a primeira proposição, Ana é engenheira, e a segunda proposição aqui, a Bianca é arquiteta. Então, se eu sei que é uma condicional Ana ser engenheira, implica a Bianca ser arquiteta. E é exatamente o que a letra A nos traz, justamente por ser uma condicional. Ian, mas não tinha uma tal de suficiente necessária? E aí, quando você está na condicional, a regrinha para você lembrar disso é o famoso SUNY, onde eu sei que a primeira é dita como suficiente e a segunda é dita como necessária. Tá bom? E essa aí acaba sendo a regrinha que a gente utiliza, ó. Vou até botar aqui direito. Necessária. Próxima questão. Considerando as proposições Carlos é médico como uma sentença verdadeira, Carlos é pediatra como uma sentença falsa, podemos concluir que teremos uma sentença composta verdadeira em qual alternativa? Turma, como eu já sei a questão, né, no caso, o que a gente vai trabalhar, aqui é uma questão que fala sobre condicional. O Ian, não é não. Que eu estou vendo aqui uma questão do i, do ou, mas o i e o ou a gente já viu. O que eu quero que você anote é isso aqui, ó. Esse, portanto, ele também é condicional. Mas Ian, não era o se então? Pois é, o se então ele pode ser mudado, tá? Ele é um dos conectivos, que por isso que cai bastante, porque ele pode ser alterado facilmente, ele pode ter um logo, ele pode ter um desde que, tá? Um porquê, uma vez que, entretanto, muitas coisas que você pode utilizar como condicional. Se eu estou falando condicional, a regra para ser falsa é obedecer isso daqui. Então, ó, Vera Fischer é falsa. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Ela te retorna falso. Qualquer coisa diferente disso é verdadeiro. Falso é sempre Vera Fischer. Então, observe. Carlos é médico, verdadeiro. Carlos é pediatra, falso. Esse, portanto, é condicional, só que eu acabo de enxergar isso aqui, ó. O Vera Fischer. Então, eu entendo que ela é falsa. Letra C. Se Carlos é médico, verdadeiro. Portanto, é pediatra, falso. Ou, então é pediatra, falso. E aí, o se, então, por ser condicional, ele também me entrega isso aqui. Agora, quando a gente vai para a letra C, e a gente sabe que isso aqui é falso, na letra C nós temos Carlos é médico, verdadeiro. Portanto, condicional. A partir do momento em que ele fala que ele não é pediatra, ele está negando. Ó, Carlos é pediatra, falso. Carlos não é pediatra, se torna o quê? Verdadeiro. É o Vera Fischer? Não. Então, ela é verdadeira. Beleza? A próxima questão diz o seguinte. Sendo P uma proposição lógica verdadeira e Q uma proposição lógica falsa. De acordo com a lógica proposicional e os conectivos lógicos, é correto afirmar que verdadeiro condicional falso,
Vera Fischer, falsa. Não é verdadeiro. Aqui que está a nova informação. Nova sim, né? A gente já viu. Porque isso daqui se trata de uma bicondicional. Turminha, bicondicional, a regra é verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, falso com falso também dá verdadeiro. Então, a gente sempre vai pensar no bicondicional com a perspectiva de valores, o que iguais. Valores iguais sempre vai dar verdadeiro. Só que quando você analisa a alternativa, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Valores iguais, sempre verdadeiro. Mas ali não está igual. Então, valores diferentes é falso. Então, essa letra B, ela condiz com o que eu quero. Resposta correta. Ó, essa questão, turma, ela é o seguinte. A frase, se o agente administrativo arquivou os documentos, então o trabalho foi realizado. É equivalente a. Primeira coisa que você vai fazer é enxergar quem é P, quem é Q. O agente administrativo arquivou os documentos, P. O trabalho foi realizado, Q. Toda questão que cobra equivalência ela vai partir daqui, ó. P condicional Q. Primeira equivalência é a nossa contrapositiva, tá? Contrapositiva. A segunda equivalência é quando você nega a primeira e mantém a segunda. Entenda assim, ó, a primeira é quando você inverte tudo e nega. Então, ó, inverte tudo e nega. A segunda é quando você nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda, que é o nosso neuma. Quando a gente olha essa questão, você está percebendo que as alternativas ou é o i ou é o ou. E como ele pediu equivalência, é o ou, é a segunda. Então, esse se e esse então, a gente vai retirar e tacar o ou lá. Só que aqui a gente vai negar a primeira. Então, o agente administrativo não arquivou os documentos e mantém a segunda. Ou o trabalho foi realizado. E aqui a gente cai em qual alternativa? Resposta, letra C. O agente administrativo não arquivou os documentos ou o trabalho foi realizado. Agora, bora pensar naquela primeira, onde a gente inverte tudo e nega. Considere a afirmação. Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. Uma afirmação logicamente equivalente. O tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. Nessa daqui em específico, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai inverter tudo e negar. Então fica assim, ó. Se o tapete cabe no quarto, isso aqui é o não que. Então ele não é maior que a sala. Letra E. Próxima questão. A negação da afirmação condicional. Se estiver fazendo sol, eu levo protetor solar. Ó, aqui não é equivalência, aqui é negação. E essa negação é uma negação da condicional. Ué, mas eu não estou enxergando
O então é porque, turma, ele tá aqui dentro, ó. Ele tá ali no meio, ele é aquela vírgula. A primeira proposição, P. A segunda proposição, Q. Qual é a regra? Mainé. Negação de condicional, mainé. Onde a primeira eu vou manter e a segunda eu vou negar. Só que se você mantém e coloca o i, né? Se você mantém estiver fazendo sol e não leva o protetor solar, não tem concordância. Aí você marca aquela que apresenta a concordância. Beleza? Próxima questão diz o seguinte. Assinale a alternativa que configura a negação da proposição. Se Marcelo vai ao mercado, então Maria vai ao açougue. De novo, né? Marcelo vai ao mercado e Maria não vai ao açougue. Turminha, como observação, eu vou deixar aqui para você o seguinte, ó. Negação do i e do ou. Qual é o macete? Negou tudo. O i vira ou e o ou vira i. Beleza? Caso apareça, marque isso daí. Show de bola, pessoal. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente lá no @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!